Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fundo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui no podcast e hoje vamos falar um pouquinho com dois convidados aqui para lá de especiais, que é o professor Dr. Bruno Tomilgoto e o professor Jadson Bezerra. E vamos falar um pouquinho sobre divulgação científica. Vamos falar sobre o boletim microbiota. E para começar esse bate-papo, eu gostaria de saber, e acredito que todos que estão assistindo também, como que surgiu essa ideia do boletim? Ele surgiu por uma demanda da sociedade ou foi uma coisa que vocês observaram e falaram, nossa, precisamos publicar, ter um veículo de divulgação que publique algo de uma forma não muito aprofundada, né? Que todo mundo possa olhar ali e compreender. E também a gente sabe que é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Micologia. E aí a dinâmica pode ser tanto com o professor, como o outro professor também, Jadson, e aí vocês podem ver aí como é melhor para responder. Muito bem, eu vou começar aqui essa brincadeira. O seu mais velho, né? Já que o papo antes da gente era sobre a idade. Então, é difícil para mim e para o Jadson falar diretamente sobre o início ou o surgimento do boletim microbiota nos bastidores, porque a gente está na segunda gestão da sociedade, na segunda gestão que gere o boletim microbiota, tá? O boletim microbiota surgiu como iniciativa do grupo anterior da Sociedade Brasileira de Micologia, com esse intuito que você comentou, Caio, que era a gente tentar trazer a micologia para os outros membros da sociedade e para fora da sociedade com uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais descontraída, uma linguagem mais apelativa. Porque, além de ser uma necessidade natural a gente fazer essa comunicação, existe uma demanda, né, das instituições, até de pesquisa, que a gente faça esse tipo de comunicação, né, hoje, para que a ciência não fique só presa dentro dos muros das universidades e dos institutos de pesquisa de forma geral. Então, o boletim ele surgiu com essa finalidade de a gente trazer essa comunicação mais ampla, mais leve, poder contar histórias da micologia e tentar angariar mais micólogos para essa sociedade que eu acho que vive crescendo tanto. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. O boletim surge em 2021, mas a discussão para a criação do boletim surge ali em 2020, no meio da pandemia, né? Então, de fato, a então diretoria da sociedade queria tentar um contato com as pessoas, já que a gente estava todo mundo em isolamento por causa da pandemia. Então, o que é que a gente pode fazer? E aí surge o boletim microbiota, né? E levou esse nome microbiota principalmente porque queria conectar diferentes áreas do conhecimento dentro da micologia. E a partir daí, em 2021, eles lançam o primeiro número, e aí o Eduardo, que era o editor anterior, fica até 2024, e Bruno e eu assumimos a editoria como editores, né, do boletim a partir de janeiro de 2025. Então foi mais, aí principalmente para tentar, como o Bruno dizia, se aproximar das pessoas, foi extremamente importante. Bacana, muito bom. E quais foram, assim, as maiores dificuldades para criar esse boletim? Por questões editorais, como foi definido, a equipe que produz, os editores ali, né? Vocês são os editores principais aí do periódico. E definição do escopo. São vocês que delimitaram? Foi a sociedade? É uma pergunta interessante, cara. Isso foi, como eu comentei, fruto de uma discussão do comitê da sociedade anterior, mas eu acho que é muito simples da gente prever o que é como se faz as coisas aqui no Brasil, né? A gente tem a ideia, para executar a ideia, a gente junta as pessoas que abraçam essa ideia para que a gente possa iniciar. Eu acho que a sociedade anterior, o grupo anterior, foi muito feliz na construção desse periódico, que já se tornou, dentro da micologia, um periódico de referência de comunicação da sociedade, para a sociedade. Então, hoje, eu e o Jadson, a gente recebe, né, via o e-mail do boletim, grupos mais diversificados, com ideias mais do que diversificadas, mostrando que essa ideia pegou, né, principalmente entre os mais jovens, sim, que têm se engajado nesse projeto que é o Boletim Microbiota. Mas uma observação que eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar é que criar um periódico, seja uma revista de divulgação científica, seja uma revista
científica é sempre um grande desafio, assim, né? Porque não é só editorar, é receber material de qualidade, é organizar essa publicação, é publicar isso, ter periodicidade, assim, vem muita coisa envolvida, vem muito trabalho envolvido e de fato, muita gente que tem que abraçar essa ideia. Assim, eu estou atualmente muito feliz com o que está acontecendo com o boletim microbiota, porque além de ver um engajamento de pessoas novas, gente interessada em publicar, a gente vê matérias de qualidade, vê textos de qualidade chegando. Então, assim, é muito bom ver a micologia dessa forma, né, nesse outro olhar. Um olhar não só científico e amarrado, mas um olhar amplo, querendo mostrar o que se faz dentro da micologia e por trás dos bastidores lá das publicações científicas. Então, tem sido essa minha experiência, o boletim. Muito bom. E aí, Jadson, a gente está aqui no congresso, né, no EPEM, atualmente a gente está aqui na Micoteca da URM, e o professor Jadson falou um pouquinho também sobre o boletim. E eu vi que tem diversas seções ali, né, que o pessoal pode publicar. E aí eu gostaria de saber quais são esses principais quadros, seções que os leitores eles podem encontrar dentro do boletim. Eu vi que tem ali Beleza Sutil, tem a reportagem de capa, né, que tem uma relevância um pouco maior para aquela edição. E quais são os outros quadros que tem no boletim? Poderia falar um pouco? Sim, cara, é interessante que sempre a gente pensa no boletim, o que é que vai preencher o boletim para deixar ele em que nós abramos, aqui, folheemos aquelas páginas e enche os nossos olhos, né? Inicialmente a gente sempre pensa primeiro na reportagem de capa, e depois a gente vai pensando nas outras seções. Então tem o editorial, tem a palavra com a diretoria, tem a seção que nós criamos recentemente, expedições micológicas. Imagina contar para quem está lendo o boletim quais foram os perrengues ou os não perrengues que você passou durante uma coleta de material para estudar fungo, né? Então, será que as abelhas correram atrás de você? Será que uma boiada correu atrás de você? Será que foi picado por uma cobra, né? Então a gente tem essa realidade. Mas não quis contar muito essa história, mas tudo bem. Vamos preservar a identidade. E a gente tem outras seções, né? Então a gente tem a seção estante micológica, você pode escolher um livro para escrever como se fosse uma resenha sobre ele. A gente tem a seção que a gente fala sobre eventos. A gente tem também mais... Falando nisso. Que pode abordar um artigo científico ou uma notícia de congresso. Então, assim... temos também as entrevistas. As entrevistas, criando novas gerações. Então, são sessões bem diversificadas para a gente atender, acho que a curiosidade do universo micológico, né? E quem faz a micologia quer conhecer a micologia. Eu acho que as sessões do boletim, de forma geral, elas permitem que a gente veja a micologia de diferentes formas, de diferentes facetas, né? Para entender um pouquinho melhor, fora daquele contexto especificamente científico. Isso, e também fala sobre conservação de fungos, né? Quais as principais ações de conservação de fungos. Então, o material didático que foi lançado, tem como você fazer a divulgação ali. Então, sempre a gente busca atender a comunidade que procura para estar ali contribuindo com o boletim. Bem diversificado. E assim, dentro desses quadros, tem algum assim que é sempre o carro-chefe, que recebe muita ali material, que fica sempre para a próxima edição? Acho que é nosso sonho ter assim, aquela coisa que sobra assim, mas alguns são mais frequentes do que outros, né? Então, Beleza Sutil. Eu destacaria o Beleza Sutil, evidente. Porque assim, textualmente é só apresentação não é só, né? Mas de uma espécie ou de um organismo ali com fotografias realmente marcantes. E isso de fato a gente tem recebido uma excelente qualidade nesse Beleza Sutil, que as pessoas participam bem ativamente. Isso a gente estava conversando antes, agora durante o congresso, né? E a gente estava pensando em quantas reportagens de capa nós já temos previsto para o próximo ano. Então, pelas nossas contas, a gente já tem aí previsto cerca de 3 matérias para capa. Então, agora a gente vai precisar de colaboradores para as outras seções da capa, do boletim, né? Do microbiota. Né? Então, isso, a gente já tem quase 2026 garantido, faltando apenas mais uma reportagem de capa para a gente fechar o ano, né? Então, mas de fato, Beleza Sutil e Evidente se destaca como o maior número de contribuições. E tem algum outro quadro assim que vocês pretendem lançar, ou que algum material que o pessoal manda e você olha assim e pensa, nossa, eu vou enquadrar isso aqui aonde? Será que eu vou ter que abrir uma nova sessão para
abraçar essa notícia ou esse novo registro que o pessoal manda? Olha, cara, eu vou até comentar sobre isso, que foi uma excelente colocação. O boletim ele é muito dinâmico no seguinte sentido. A gente rotineiramente recebe ideias da própria sociedade, da própria diretoria da sociedade, coisas que seriam interessantes a gente incorporar. Mas uma coisa que eu quero até aproveitar o papo de fundo para fazer é que o boletim também é um canal de comunicação com a sociedade. Então, a gente recebe também no e-mail ideias. E essas ideias, elas são debatidas e discutidas dentro do corpo editorial. E algumas ideias, elas podem se transformar, sim, em tópicos dentro do boletim Microbiota. Assim, não é uma coisa decidida exclusivamente por mim e pelo Jadson, de forma nenhuma. É uma decisão coletiva, né? Então, se temos boas ideias e boas iniciativas, que não incorporar no boletim Microbiota. Então, está aberto, eu creio que Bacana. A sessão mais recente, por exemplo, foi expedições micológicas. Então surgiu uma proposta, a gente queria escrever sobre uma experiência na Antártica. E aí a gente colocaria onde? Seria falando nisso? Aí Bruno mandou mensagens, conversou com a jornalista para entender como processar. E depois foi uma conversa mútua e por que não lançar uma sessão expedições micológicas? E aí, a partir daí foi a sessão mais recentemente lançada dentro do boletim. Legal. E agora falando assim da publicação, né? Quem pode publicar no boletim? Pode ser pesquisadores, pode ser alunos, pode ser... Qualquer pessoa pode publicar? Ou tem alguma especificidade assim para poder mandar alguma notícia? olha, a nossa experiência aqui é que, como o boletim tem sido um veículo oficial da sociedade e também a sociedade atuando dando esse feedback, a gente tem recebido muito trabalho, muita coisa da própria sociedade, dos próprios membros da sociedade, né? Mas no nosso entendimento não se limita a isso, né? Como é uma revista para fora dos muros, a gente gostaria muito de receber, eu falo pelo Jadson também, receber coisas de pessoas que não são necessariamente sócias, mas que gostariam de ser sócios da sociedade, seria um excelente momento. Porque assim, a revista é para isso, a revista é para a gente fazer divulgação e a gente está recebendo as notícias, a gente não acompanha todos os papers e tudo que está acontecendo na micologia. Então, quanto mais pessoas estão Interessadas, né? buscando isso, interagindo com a gente, é muito mais frutífero, né? Para a gente ter novas ideias e fazer com que a revista decole mais ainda. Muito bom. E para quem está em casa escutando, ou algum pesquisador que tem interesse de publicar na revista, como é que faz o processo da submissão? Tem um site da revista? É por e-mail? Como funciona? Tem alguma regra, alguma norma? A gente sempre diz, né? O site do boletim é o site da Sociedade Brasileira de Micologia. Nós temos uma aba Boletim Microbiota. E aí lá na aba Boletim Microbiota, nós temos o contato com o e-mail do boletim. Então a gente sempre prefere que o contato seja feito diretamente para o e-mail do boletim, não para o e-mail pessoal de Jadson, de Bruno, para que os próximos editores tenham acesso a tudo que foi discutido durante o tempo de vida do boletim, né? Então a gente tem muito essa característica, mas quando nós recebemos algo no e-mail pessoal com propostas, a gente imediatamente responde para o e-mail do boletim e a gente aí mantém a conversa. Então se você tem uma ideia, tem uma sugestão de capa ou para qualquer outra sessão, você pode escrever para o e-mail do boletim, nós vamos sentar como equipe editorial, vamos fazer a avaliação para ver se a gente consegue incluir naquela sessão do boletim. E se a gente não, naquela sessão, naquele número, se a gente não conseguir para aquele número que está previsto, a gente já faz o planejamento para o número que virá posteriormente. Já que o boletim é publicado a cada 3 meses, então são 4 números por ano, então sempre nós teremos que estar ali divulgando e ter matérias para serem incluídas, textos para serem incluídos ali nas diferentes sessões. Então tem uma ideia legal, quer mandar para o boletim para diferentes sessões, a gente sim tem espaço e vai ser uma alegria receber o texto de quem preparar o material e enviar para a gente. E a gente vai deixar o e-mail aqui, né, na descrição do vídeo. Ao contrário das revistas que tem internacionais e nacionais, tem aquela revisão por pares, o boletim também funciona assim ou é diferente? O boletim funciona um pouco diferente, né? A gente recebe os textos, né, de forma geral. O primeiro tratamento, eu e o Jadson, que a gente faz, a primeira revisão. E se a gente sente alguma necessidade adicional de consultar algum colega especialista, aí a gente consulta. E aí depois esse feedback dessa revisão do texto volta para os autores, né? Para adequação, coisas do tipo, ou solicitações
fotografia, melhor texto ou alguma coisa assim, a gente faz existe esse feedback entre o autor e o comitê editorial, de forma geral. E depois a jornalista vai e tem o ponto de vista e o trabalho do jornalista, que é a Mônica, que trabalha com o boletim e que cuida ali da finalização dos textos e editoração, layout, para que se faça a publicação do material. O boletim só fica bonito daquele jeito no final, Causa porque da a Mônica faz Um grande trabalho. faz um trabalho extraordinário de Excelente. transformar um documento do Docs e umas fotos soltas naquele layout que vocês veem aquele produto final. Graças a Mônica. Tá de parabéns aí, Mônica. E em relação à periodicidade, é semestral, é uma vez ao ano, é trimestral? Como funciona o boletim? Acho que já comentou, né? A gente tem 4 volumes Sim, 4 por volumes, ano, né? Então a cada 3 meses assim, a gente tem um número. Então o nosso planejamento é sempre dentro desses 3 meses para receber o número seguinte, né? Então quem tiver interesse tem que estar aí atento para mandar material para o boletim, para a gente ter tempo de... Nesses 3 meses a gente tem que fazer tudo. Lê o texto, revisa, volta para o autor, volta para a revisão e depois às vezes volta para o autor para algumas correções a mais. O texto final é editorado, layout pronto, para aprovação dos autores. Então, é uma premissa muito parecida com uma revista científica tradicional, né? A diferença é que a gente não tem aquela revisão por pares rígida, Sim, mas todo o processo editorial segue a mesma métrica. Né? muito interessante. E aí tem várias edições do boletim, né? O Jadson apresentou também na palestra aqui no EPEM. E aí, muitas edições. E aí vocês percebem que o boletim ele fortalece essas conexões entre laboratórios, grupos de pesquisa. Como vocês veem isso assim entre os colegas de trabalho? Eles estão colaborando também com o boletim? Eu sempre penso assim, né, de fato, é muito curioso, Bruno e eu, quando estamos trabalhando, a gente está finalizando agora a edição de dezembro. E a gente pretende finalizar antes do Natal e vai ser o presente de Natal do boletim da Sociedade Brasileira de Micologia para todas as pessoas, né, que quiserem ter acesso ao boletim. E é curioso que Bruno e eu, revisando os textos, a gente vai ter contribuições do sul do Brasil, da região sul, da região norte, a gente vai ter contribuição da região centro-oeste, a gente vai ter contribuição basicamente de todo o país, né? Que a gente tentou em fazer uma edição em que nós tivéssemos pessoas de norte ao sul do Brasil, né? Para que a gente brinca do Iapoque ao Chuí, a gente vai ter pessoas ali que estão contribuindo com textos, né? E isso, de fato, faz a conexão, não só dos laboratórios de pesquisa, mas dos temas que são tratados. Então a gente vai ter matéria de conservação, de micologia médica, vai ter matéria de fungos em água, vai ter uma diversidade de controle biológico, então esse boletim vai ter uma diversidade grande. E isso, né? O último foi sobre mixomicetes, que tudo indica, pelas estatísticas que a gente viu, foi o maior número de acessos de toda a história do boletim. Né? Então foi a edição a última edição foi lançada agora em setembro, né? A gente está agora nessa expectativa do lançamento da edição de A edição mais recente teve maior número de acessos. Sim. Interessante, então, né? Que é o grupo que é não fungo, né? Sim. Que foi o que transbordou aí de acesso, que é muito feliz pra gente ver isso no boletim e ver que, olha, a gente precisa apresentar as outras coisas para a comunidade ver. E essa edição foi bem bacana, porque nessa edição também a gente teve uma entrevista do Papo de Fungo, que a gente falou sobre o nosso projeto. Quem tiver interesse também, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para ter acesso a esse volume. Muito legal. E aí, como vocês enxergam esses impactos do boletim na sociedade, na popularização da ciência, além da academia? Difícil avaliar isso, de fato, assim, na minha perspectiva, porque eu não consigo ver uma forma de ler esse impacto, sabe? O que eu posso te dizer, sim, no meu universo prático, é que hoje eu divulgo as matérias do boletim, o próprio boletim, nas minhas disciplinas de graduação, como material complementar. Então, acho que isso é uma das maneiras que a gente capilariza essa revista, né, de divulgação para uma outra esfera que não seja a esfera estritamente micológica, né? Então, eu não sei se a gente tem já comentar alguma leitura que a gente faça desse boletim externa fora da sociedade, fora do universo micológico. Se a gente observa as interações nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Micologia, ontem a Tatiana também estava mostrando aqui no evento, né, em Recife,
aqui na UFPE é sobre isso, né? Então, tipo, quais são as interações? As mulheres ganham com o maior número de interações, de estar ali acompanhando as redes sociais da Sociedade Brasileira de Oncologia, né? Então, a partir daí, a gente só sabe dizer assim, o número de acessos que o boletim está tendo no site da sociedade. Então a gente sabe que as 3 edições de 2025 foram as que tiveram o maior número de acessos desde a fundação do boletim, com destaque para a edição de mixomicetes. Bacana. E falando assim do futuro, né, as perspectivas futuras para o boletim. Tem algum plano que vocês pensam? Já pensaram em vincular, por exemplo, o boletim com o Plano Nacional do Livro Didático e de repente chegar nas escolas? Que deve ser muito gratificante o professor ali falando sobre o boletim na sala de aula, né? Ideia interessante. Ideia bacana aí, né? É bacana. É sempre uma pergunta frequente, né, já para todos nós que trabalhamos com ciência, o que que temos no futuro? Né? Eu acho que para o futuro da revista é a gente manter esse engajamento ou aumentar esse engajamento e participação da comunidade, né? E aí a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor, vamos dizer melhor, um pouquinho de forma mais ampla, o que acontece na nossa micologia nacional. E quem sabe, né, esse boletim para as coisas que vão além do nosso país, trazendo um pouquinho da micologia da América do Sul que acontece aqui. Eu ficaria feliz em ver coisas assim no boletim. Muito bom, né, saber um pouquinho mais sobre o boletim microbiota. E cada um de vocês aqui, qual edição de texto do boletim é o favorito? Eu vi que o professor tem até uma edição que tem o gato dele lá, né? Ficou... Essa daí é uma edição bem especial. De fato, assim, essa matéria especial foi sobre os politricoses, né, que a gente estava tratando, e a gente não queria colocar um bichinho assim, lesionado na capa, para não gerar assim, uma comoção. E aí eu tenho, como eu sou dono de gato, eu acabei colocando as fotos dos meus gatos na sessão. Mas falando sobre essa sessão, eu gosto muito da sessão falando nisso. Eu tenho um prazer de revisar esses textos, porque eu vejo que as pessoas vão ali para tratar de questões novas, alguma novidade dentro da micologia, debater algum tema. Legal. E, óbvio, as matérias de capa são geralmente desafiadoras e trazem muita coisa nova. E outra coisa que inspirando novas gerações, para mim, é um momento que eu de fato me inspiro. Eu vejo colegas que trabalham muito tempo, que têm histórias para contar e coisas que a gente não temos aquele tempo, aquela qualidade de tempo com um colega para saber aquela história. Eu acho que é um momento muito ímpar você ter uma publicação que permita conhecer a história dos colegas que estão trabalhando com micologia. Então, essas são as sessões que eu tenho mais, geralmente, curiosidade e ansiedade para. Eu penso parecido, né? Acho que a sessão Inspirando Novas Gerações, de fato, ela inspira. Né? Então, ver a história de pessoas que trabalharam, dedicaram a vida inteira na micologia, pessoas um tempo mais atrás, outras um tempo mais recente. Então, é muito interessante ver e sentir aquelas experiências ali que eles estão contando na sessão Inspirando Novas Gerações. Legal. E aí, para finalizar, né, o bate-papo de hoje, qual seria uma mensagem assim que vocês dariam para os futuros micólogos, né? E até mesmo quem quer engajar assim mais nessa comunidade científica e contribuir tanto com o lado científico, mas também com a divulgação. Nossa, uma mensagem difícil, viu, cara? A gente tem uma mensagem única, né? Acho que uma coisa que a gente está vivendo agora na micologia é que uma micologia em expansão. Né? Acho que a nossa sociedade tem esse lema, né? Ecologia em expansão, porque ela de fato está em expansão. Né? Então, eu acho que a ecologia está abrindo novos horizontes. E na medida que a gente abre os horizontes, é como se estivesse abrindo os braços para receber esse público novo que está querendo vir, né, para a micologia, tanto para a ciência dura quanto para a comunicação científica, que eu acho que a gente abre mais um espaço dentro da micologia, não rígido, para fazer ciência, a ciência dura, do experimental, mas para contar sobre essa ciência. Eu acho que o boletim ele traz um pouco desse universo e esse convite que eu acho que deveria ficar, já que a matéria é sobre o boletim, que a micologia não é só ciência propriamente dita, mas é sobre falar de ciência. Né? Então nós comemos fungo, nós respiramos fungo, nós usamos medicamentos de fungos. Eu acho que é isso, né? A gente precisa se deixar, como eu brinco, eu costumo dizer, ser amado e ser amante dos fungos, né? Porque a gente precisa amar aquilo que a gente faz, mas a gente precisa perceber como que esse amor, digo, que é correspondido por eles para com a gente, né? Eu sempre digo mais ou menos assim,
como é que a gente percebe essas coisas, né? Seja ali descrevendo uma espécie nova, seja ali produzindo uma enzima, na minha cabeça eu digo que é uma gratidão por nós estarmos estudando aquilo, né? E eu acho que o desejo que vocês têm de criar o papo de fungo, o desejo que vocês têm de atuar na divulgação científica, para mim isso também é inspiracional, né? Então isso para mim é uma expansão mesmo, a gente precisa se aproximar cada vez mais da comunidade, não só científica, mas da comunidade como um todo. E falar para minha mãe o que são fungos, para o meu irmão, né, para falar com as pessoas que a gente vai fazer coleta, visitou a fazenda, entrou nas cavernas, vocês sabem o que são fungos, o que é isso, o que é aquilo, isso que inspira, Sim, isso que motiva, e a gente precisa de todo mundo junto com a gente para trabalhar com isso também. Que legal. E eu espero que depois desse episódio vão dar muito trabalho aí pra vocês, viu? Espero que venha mais notícias aí, mais reportagens pra a gente conseguir agregar no boletim. E é isso, pessoal. Segue nossas redes sociais. Pra quem não assistiu os outros episódios, assistam. A gente tá no Spotify, tá no YouTube, tem o Instagram. Então, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a nossa equipe. E é isso aí. Muito bom estar com vocês aqui e esclarecer mais sobre essa ferramenta muito bacana, né? Que é o Boletim Microbiano. Até a próxima.